Você já parou para pensar que um dos maiores heróis da fé cristã foi também um dos mais respeitados soldados do Império Romano? E se eu te dissesse que ele sobreviveu a uma execução brutal apenas para confrontar o imperador cara a cara de novo? Isso mesmo. A história de São Sebastião vai muito além da imagem de um mártir flechado. Estamos falando de um guerreiro que serviu a dois exércitos, o de Roma e o de Deus. Uma trajetória tão impressionante que desafia a lógica, rompe com o senso comum e revela como a fé verdadeira pode transformar até os mais improváveis corações. Sebastião nasceu no ano 256, na cidade de Narbona, na Gália, atual território francês. Ainda na infância, sua família mudou-se para Milão, uma das cidades mais influentes do Império Romano, localizada no norte da Itália. Foi ali que ele cresceu e começou a trilhar seu caminho. Inspirado pela carreira militar de seu pai, Sebastião decidiu seguir a mesma vocação e se alistou no exército romano. Jovem, destemido e com um senso de justiça acima do comum, logo chamou a atenção dos superiores por sua bravura e disciplina exemplar. Não demorou para que sua reputação se espalhasse nos quartéis de Roma. Poucos sabiam que aquele jovem soldado se tornaria mais tarde uma das maiores ameaças à idolatria e perseguição do império. Com uma conduta irrepreensível, Sebastião galgou rapidamente os postos mais altos da hierarquia militar. O reconhecimento por seu desempenho o levou a ser nomeado capitão da Guarda Pretoriana, a elite militar responsável por proteger a vida do imperador e sua família. Um posto que, para muitos, era o auge de uma carreira militar bem-sucedida. Ele era respeitado por seus colegas e amado pelos imperadores. Mas mesmo em meio a todo esse prestígio, Sebastião começava a enfrentar um conflito interno. Servir ao império estava em choque direto com o que ele começava a sentir no coração. A convivência com prisioneiros cristãos mexia cada vez mais com sua consciência. Durante o século III, o cristianismo era visto como uma ameaça ao poder de Roma. Os cristãos eram acusados de desafiar a ordem por se recusarem a adorar os deuses romanos e o próprio imperador. As perseguições eram brutais e constantes, e por estar na Guarda Pretoriana, Sebastião tinha contato direto com os cárceres onde esses prisioneiros eram mantidos. Ele via com os próprios olhos o sofrimento de homens, mulheres e até crianças que se recusavam a negar a fé em Jesus Cristo. Esse testemunho silencioso, mas poderoso, tocou profundamente seu coração. O soldado começou a frequentar secretamente as celas, levando consolo, palavras de fé e até ajuda material aos cristãos presos. Sebastião ainda era um soldado romano, mas algo dentro dele já havia mudado. Aos poucos, seu coração se convertia completamente à fé cristã, e não demorou para que suas ações deixassem de ser apenas discretas visitas aos cárceres. Ele passou a influenciar outros soldados, colegas de farda, que se aproximavam para ouvir sobre aquele Deus invisível e poderoso. Alguns deles, tocados pelas palavras de Sebastião, acabaram se convertendo também. Era como uma centelha de luz que se espalhava em plena escuridão. Sebastião se tornava um líder espiritual dentro do exército romano, mesmo sem abandonar oficialmente seu posto. Por mais que ainda vestisse a armadura de Roma, Sebastião já era um soldado de Cristo. Ele recusava-se a participar de torturas, execuções ou rituais pagãos. Mantinha sua postura militar intacta, mas se afastava silenciosamente de tudo o que ofendia sua nova fé. Essa duplicidade, servir ao exército de César e ao mesmo tempo ao de Cristo, é o que lhe rendeu mais tarde o título de O Guerreiro de Dois Exércitos. Em silêncio, ele travava uma guerra interior e espiritual, bem mais profunda do que qualquer batalha nos campos do Império. A notícia de que havia cristãos infiltrados no exército começou a alarmar os altos escalões. O imperador da época, Diocleciano, decidiu agir com dureza. Era necessário cortar o mal pela raiz.
Uma campanha interna foi iniciada para identificar e eliminar os soldados que haviam abraçado o cristianismo. E não demorou para que Sebastião fosse denunciado por um de seus próprios companheiros. Ao saber que seu capitão de confiança era agora um seguidor de Cristo, Diocleciano ficou furioso. Mas o imperador hesitou. Afinal, Sebastião era um guerreiro valioso. Por isso, decidiu tentar convencê-lo a abandonar a fé. Diocleciano ofereceu a Sebastião presentes, honrarias e até mais poder, caso ele renunciasse ao cristianismo. Mas nada disso surtiu efeito. Com firmeza, o capitão afirmou que preferia a morte a trair Jesus Cristo. A coragem de Sebastião, diante da autoridade máxima do império, impressiona até hoje. Ele não hesitou, nem demonstrou medo. Enfurecido com a recusa, Diocleciano deu uma ordem cruel. Sebastião deveria ser executado de forma exemplar, uma execução que servisse de alerta para todos os que pensavam em seguir a fé cristã. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém poderia imaginar. A execução de São Sebastião foi planejada para ser lenta e humilhante. O imperador ordenou que ele fosse despido e amarrado a um tronco de árvore no campo aberto. Ali, à mercê do exército que outrora liderava, o guerreiro foi alvejado por uma chuva de flechas lançadas por arqueiros experientes. Cada flecha era um castigo pela sua fidelidade a Cristo. O corpo de Sebastião foi cravado de ponta a ponta. Os soldados que estavam ali acreditaram que ele havia morrido e, sem verificar seus sinais vitais, o deixaram amarrado, como um exemplo sangrento a céu aberto. Mas Deus ainda tinha planos para ele. Enquanto a noite caía, um grupo de cristãos passava pelo local. Entre eles, uma viúva piedosa chamada Irene, conhecida por sua compaixão e fé. Ao se aproximar do corpo ensanguentado de Sebastião, ela notou algo impressionante. Ele ainda respirava. Mesmo com dezenas de feridas, o capitão da guarda estava vivo. Irene agiu rapidamente. Com a ajuda de outros irmãos na fé, retirou Sebastião dali e o levou para sua própria casa. Durante dias, ela cuidou de suas feridas, tratou das infecções e o manteve escondido, até que recuperasse suas forças. Era um verdadeiro milagre. Quando finalmente se recuperou, Sebastião surpreendeu a todos. Ele poderia ter fugido, se escondido, mudado de cidade, mas sua convicção era outra. Em vez de se calar, decidiu fazer algo que ninguém esperava. Foi diretamente ao encontro do imperador Diocleciano, mais uma vez. Não para implorar perdão, mas para confrontá-lo. Diante do trono, o capitão ferido, agora fortalecido pela fé, exortou o imperador a cessar a perseguição aos cristãos. Ele clamou por justiça e pela liberdade de professar a fé em Jesus Cristo. Foi um ato de coragem sem precedentes. A fúria de Diocleciano foi instantânea. Ao ver que o homem que julgava morto estava ali, desafiando sua autoridade, sentiu-se humilhado. A clemência que antes lhe havia oferecido foi substituída por uma ira incontrolável. Desta vez, não haveria flechas. O imperador ordenou que Sebastião fosse espancado até a morte por seus próprios soldados. Eles obedeceram com brutalidade, golpeando sem cessar até não restar sinal de vida. Era o dia 20 de janeiro do ano 288. O corpo do mártir foi deixado de lado, como lixo, jogado nos esgotos da cidade, para que ninguém o encontrasse. Mas os céus não esquecem os seus. Dias depois, Sebastião apareceu em visão a uma cristã chamada Luciana. Ele revelou onde seu corpo havia sido lançado e pediu que ela o retirasse de lá e o sepultasse com dignidade. Luciana, obediente, encontrou o corpo e realizou o enterro como ele havia solicitado. Logo, a notícia se espalhou entre os cristãos. A coragem e o martírio de Sebastião causaram comoção entre os fiéis, e não demorou muito para que o povo começasse a venerá-lo como um verdadeiro santo. Ele havia se tornado símbolo da fé inabalável, mesmo diante da morte.
A devoção popular foi tão intensa que ainda no século IV, Sebastião foi canonizado por aclamação. Constantino I, o primeiro imperador cristão de Roma, ordenou que fosse erguida uma basílica sobre o local onde o corpo de Sebastião havia sido enterrado. Assim nasceu a Basílica de São Sebastião, uma das mais antigas de Roma, que existe até os dias de hoje. Desde então, peregrinos de todo o mundo visitam o local para homenagear o santo guerreiro. Seu nome passou a ser associado não apenas à coragem, mas à proteção divina, e os milagres atribuídos à sua intercessão começaram a surgir com frequência. Um dos milagres mais impressionantes aconteceu no ano de 680, quando uma terrível peste assolava a cidade de Roma. Desesperados, os habitantes decidiram transferir as relíquias de São Sebastião para a Basílica de São Paulo. Assim que a procissão com seus restos passou pelas ruas, a doença começou a desaparecer. O milagre foi tão evidente que ele passou a ser conhecido como o protetor contra pestes e doenças contagiosas. Desde então, sua imagem é frequentemente invocada em tempos de epidemia. E sua história, cada vez mais, se tornava uma fonte de esperança para os aflitos. A devoção a São Sebastião se espalhou rapidamente pelo Império Romano e mais tarde por todo o mundo cristão. Com sua fama de mártir incorruptível e intercessor milagroso, ele passou a ser representado nas artes sacras como um jovem amarrado a uma árvore, o corpo cravado de flechas, mas com semblante sereno e fé inabalável. Essa imagem icônica transcendeu séculos e se fixou como símbolo de resistência espiritual. Para os cristãos perseguidos, ele era a certeza de que a fé era mais forte do que qualquer arma. Igrejas começaram a ser erguidas em sua homenagem em várias regiões do Império, especialmente nas cidades onde ele havia pregado em segredo. Conforme o cristianismo se consolidava como religião oficial, a figura de São Sebastião se transformava em ícone não só da fé, mas também da proteção divina contra tragédias. Em épocas de guerra e doença, comunidades inteiras se colocavam sob seu patrocínio. Seu nome era evocado durante secas, pestes, batalhas e até durante partos difíceis. Ele passou a ser venerado como um verdadeiro escudo espiritual. Sua história, marcada por 2 martírios e uma fidelidade indestrutível, inspirava padres, monges e leigos por gerações. Não havia outro santo que unisse tão fortemente a imagem de guerreiro e mártir como ele. A fama de São Sebastião atravessou o Mediterrâneo e chegou às colônias do Novo Mundo junto com os missionários europeus. No Brasil, sua devoção ganhou contornos próprios e profundamente enraizados na cultura popular. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, adotou São Sebastião como padroeiro, e sua festa, celebrada em 20 de janeiro, tornou-se uma das mais tradicionais do país. Essa escolha está ligada a um acontecimento lendário durante a invasão francesa no século XVI, quando os portugueses teriam visto um guerreiro com armadura dourada protegendo-os no campo de batalha. Para muitos, era o próprio São Sebastião. Segundo essa tradição, no dia 20 de janeiro de 1567, enquanto os portugueses enfrentavam os franceses e seus aliados indígenas nas margens da Baía de Guanabara, uma visão celestial mudou os rumos do conflito. Os invasores haviam cercado os soldados lusitanos com suas canoas e flechas, mas repentinamente um forte estrondo ecoou e os índios fugiram em pânico. No campo de batalha, os sobreviventes relataram ter visto um guerreiro reluzente, de armadura dourada, lutando com coragem sobrenatural. Para os soldados, não restou dúvida. Era São Sebastião intercedendo por eles, protegendo o futuro da cidade. A partir desse episódio, o santo passou a ser reconhecido como guardião do Rio de Janeiro. Sua imagem foi entronizada em igrejas, altares domésticos e nas procissões populares. Durante séculos, a cidade recorreu a ele diante de perigos como surtos de febre amarela, cólera
e outras ameaças. E não era apenas uma devoção formal. Havia um laço afetivo entre o povo e o santo. Sua figura representava o protetor forte e compassivo, sempre pronto a defender os humildes e curar os doentes. Foi assim que ele se tornou um dos santos mais populares do Brasil, amado por ricos e pobres, fiéis e até por aqueles que pouco frequentavam a igreja. A devoção a São Sebastião, no entanto, também incorporou elementos culturais locais, o que reforçou ainda mais sua presença no imaginário popular. Em várias regiões do país, surgiram festas típicas em sua homenagem, com danças, músicas e comidas tradicionais. Mas mesmo entre tanta festa, a figura do santo nunca perdeu seu aspecto de seriedade e poder espiritual. Para muitos brasileiros, pedir proteção a São Sebastião é como pedir socorro direto a um soldado de Deus. Sua imagem, cravada de flechas, tornou-se um lembrete da dor suportada pelos justos e da glória que os espera. Curiosamente, o nome Sebastião passou a ser adotado por milhares de famílias brasileiras em homenagem ao santo. Em cidades pequenas e grandes metrópoles, é comum encontrar homens batizados com esse nome como símbolo de fé, bravura e proteção. Em muitos lares, há relatos de graças alcançadas após promessas feitas a ele. São histórias de cura, livramento e até conversões profundas. Isso mostra que mesmo séculos após sua morte, a presença espiritual de São Sebastião continua viva e atuante. Ele não é apenas uma figura do passado, é um santo de hoje, cuja história ainda inspira e transforma vidas. A história de São Sebastião nos leva a refletir sobre o que significa de fato ser um guerreiro da fé. Mesmo tendo servido como capitão de uma das mais temidas forças do Império Romano, ele compreendeu que a verdadeira batalha era espiritual. Sua armadura não era feita apenas de metal, mas de coragem moral, compaixão e fidelidade a Deus. Ao ver os cristãos sendo injustamente perseguidos, ele escolheu não se calar. Não foi um ato impulsivo, mas fruto de um discernimento profundo. Sebastião sabia o preço que pagaria, mas ainda assim escolheu o caminho da luz. Em vez de fugir, ele enfrentou a escuridão de frente. Sua missão como evangelizador secreto dentro da guarda pretoriana foi uma das mais ousadas de toda a história cristã primitiva. Enquanto os demais soldados se ocupavam da violência, ele se tornava ponte de esperança para os prisioneiros. Levava palavras de fé aos encarcerados, cuidava dos enfermos e aos poucos conquistava corações para o evangelho. A cada novo convertido, era como se uma pequena revolução silenciosa estivesse acontecendo dentro do próprio império. Sebastião usava o acesso privilegiado que tinha aos cárceres para plantar sementes que mais tarde dariam frutos. Ele entendia que a maior força não vinha da espada, mas da palavra. O seu primeiro martírio, o das flechas, é uma das cenas mais impactantes da história dos santos. Não apenas pelo sofrimento físico, mas pela simbologia que carrega. O corpo atravessado por setas e ainda assim vivo. Muitos estudiosos interpretam isso como um sinal claro de que Deus ainda não havia terminado sua obra através daquele homem. O que era para ser uma execução pública se transformou em um testemunho glorioso. E quando Sebastião ressurge, curado e cheio de fé, ele não apenas desafia a morte, mas desafia o próprio imperador e, por consequência, o sistema de idolatria e opressão de Roma. O segundo martírio, no entanto, foi ainda mais direto. Ao se apresentar novamente diante de Diocleciano, Sebastião já sabia o que o esperava, mas seu gesto final não foi motivado por orgulho ou desafio pessoal. Era, na verdade, um ato de intercessão. Ele usou seus últimos momentos de vida para defender o povo cristão, para pedir o fim da perseguição. É como se ele tivesse oferecido sua vida uma segunda vez, não para salvar a si mesmo, mas para tentar salvar os outros. E esse ato de amor radical ecoa até hoje na memória da Igreja.
um amor que não recua, que não se intimida, que permanece até o fim. O corpo de São Sebastião, lançado ao esgoto como lixo, foi encontrado por uma mulher corajosa que teve a sensibilidade espiritual de obedecer à visão recebida. Luciana, como tantas outras mulheres na história da Igreja, desempenhou um papel essencial, o de preservar a memória dos mártires. Sem ela, talvez o corpo de Sebastião nunca tivesse sido recuperado, e o que Diocleciano tentou apagar com violência, Deus restaurou com glória. O túmulo de Sebastião se tornou lugar de oração, peregrinação e inúmeros milagres. O sangue derramado do santo foi como uma semente plantada que floresceu com força sobrenatural. Ao longo dos séculos, São Sebastião passou a ser lembrado não apenas por sua valentia, mas por sua misericórdia. Ele não combateu com violência, mas com ternura. Não pregou com ameaças, mas com compaixão. E foi isso que o tornou tão diferente, tão inspirador. Sua história se entrelaça com a de tantos outros santos mártires, mas sua marca permanece única. A de um homem que enfrentou 2 impérios e permaneceu fiel ao reino dos céus. E é por isso que até hoje, em meio a crises, doenças e batalhas pessoais, muitos ainda clamam por sua intercessão, porque sabem que ele entende o sofrimento, porque sabem que ele lutou e venceu. Mas mesmo depois de séculos de veneração, a vida e o legado de São Sebastião ainda despertam perguntas profundas. O que nos impede, hoje, de ter a mesma coragem? O que faria alguém abrir mão de tudo, prestígio, poder, conforto, para seguir Jesus com tanta radicalidade? São questões que não se respondem facilmente, mas que nos provocam a olhar para dentro. E é justamente aí que a história de Sebastião deixa de ser apenas um relato do passado e se torna um chamado pessoal. Pois, como veremos a seguir, há batalhas espirituais que ainda precisam ser vencidas em nossos dias. Então me conta aqui nos comentários, o que mais te impactou na história de São Sebastião? Já conhecia todos esses detalhes? Você sente que sua fé também está sendo testada nos dias de hoje? Vamos conversar sobre isso. E claro, se esse vídeo te ensinou algo novo ou tocou o seu coração, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Ainda temos muitas histórias impressionantes para compartilhar, histórias que podem transformar a sua maneira de ver a vida e a fé.